No coração da Transilvânia, onde as lendas ganharam vida e os Cárpatos vigiam há séculos, ergue-se uma fortaleza medieval que desafiou impérios e conquistou o tempo. Prepare-se para descobrir a cidade que escreveu a história em cada pedra. Companheiros de viagem, sejam bem-vindos a Brasov. Em um vídeo anterior, mostramos para vocês um passeio pela Transilvânia e por alguns lugares próximos a ela. Nesse mesmo vídeo, dissemos que Brasov seria a parte 1, especial. E como o prometido é dívida, aqui está. Começamos o passeio por tudo o que temos para ver em Brasov. Começamos pelo hotel, que ficava no centro histórico em frente à praça. Como sempre que escolhemos centros históricos. São casarões antigos, sem elevador, neste caso com quartos muito, mas muito amplos. Nesse passeio já contamos para vocês. Fui com minha filha e meu genro. Então pegamos 2 quartos e ambos eram muito grandes. O café da manhã estava incluído. Pagamos em julho cerca de 85 euros por noite para cada quarto duplo. Como sempre digo, mostro para vocês verem e saberem. Não significa que seja o melhor ou sua opção. Para este passeio, sempre confiram vários, mas atentem aos detalhes como café da manhã, cancelamento, elevador, etc. A localização ideal, como dissemos, em frente à praça, e é por lá que vamos começar neste primeiro dia. Praça do Conselho Piazza Sfatului. A Praça do Conselho é o centro de Brasov e um dos locais mais fotogênicos da Transilvânia. Cercada por fachadas barrocas e renascentistas, foi por séculos o ponto de encontro dos comerciantes saxões que impulsionaram a cidade. No centro está a antiga prefeitura, a Casa Sfatului, edifício do século XV com torre do relógio que hoje abriga o Museu de História de Brasov. O Museu de História de Brasov apresenta a história da cidade através de uma exposição permanente. A entrada custa 12 leis, cerca de 12,50 euros. Da praça, você tem vistas lindas do Monte Tampa e das ruelas íngremes que sobem em direção à parte alta do centro histórico. E também do característico letreiro de Brasov. Hoje, a praça vibra com terraços, cafés e eventos culturais que acontecem o ano todo, especialmente no verão e durante os mercados de Natal. Andar por ela é uma viagem no tempo, um lugar onde a história medieval se une à vida moderna de uma charmosa cidade romena.
Também encontramos aqui o Museu A Civilização Urbana. A entrada custa 7 leis, cerca de €1,5. No meio da agitação da Praça do Conselho, ergue-se a Igreja Ortodoxa da Assunção da Virgem Maria, com sua elegante cúpula neobizantina e seu campanário que se destaca entre os edifícios barrocos da praça. Construída no final do século XIX, seu interior surpreende com um iconostási dourado e afrescos que refletem a riqueza da arte ortodoxa romena. Como podem ver, esta praça é indispensável na sua visita a Brasov. Um free tour pode ser uma excelente opção para conhecer um pouco mais da cidade. Como sempre, esclarecemos que gratuito é fazer a reserva. Depois você deverá deixar o valor que achar conveniente. Fazer o passeio pela cidade com um guia que fale nosso idioma é uma ótima opção para conhecer mais da história. Várias são as ruas que partem desta praça e que têm muito movimento. É um prazer percorrê-las. São coloridas, animadas e cheias de lugares para comer. Uma delas é esta, a Rua República. Mas continuamos caminhando, e a apenas alguns passos encontramos a Igreja Negra, outro símbolo da cidade. A Igreja Negra de Brasov é uma das joias arquitetônicas da Romênia, construída entre os séculos XIV e XV em estilo gótico tardio. Destaca-se pelo seu tamanho imponente e seu nome peculiar. Após um incêndio devastador em 1689, suas paredes ficaram escurecidas. Esse evento histórico lhe deu seu aspecto escuro característico, tornando-a um símbolo de resiliência e patrimônio cultural. Seu interior abriga uma das maiores coleções de tapetes orientais da Europa, vindos da Anatólia, e um órgão monumental com mais de 4.000 tubos, considerado um dos maiores da Europa Central e Oriental. Além disso, na torre encontra-se o sino mais pesado da Romênia, com um peso de 6 toneladas. Os ingressos para acessá-la não são vendidos na própria igreja. Devem ser adquiridos no Centro de Informações Turísticas, localizado em frente à entrada principal na Praça do Conselho, e o custo é de 25 lei, cerca de €5. A igreja também é um centro cultural ativo. Durante os meses de verão, são realizados concertos de órgão e corais. Nós assistimos a o concerto de órgão. Continuamos a caminhada e bem perto encontramos uma rua muito, mas muito estreita. Estradas fora.
Estradas Fora pode ser traduzida como Rua Acorda, é uma das ruas mais estreitas da Europa e um ícone do centro histórico de Brasov. Originalmente, foi construída no século XVII como uma passagem de acesso para bombeiros e para facilitar a comunicação entre as muralhas da cidade. Hoje, com apenas 1,30 m de largura e 80 metros de comprimento, ela tem um charme pitoresco e curioso que faz com que os turistas queiram tirar fotos lá. Estradas Fora conecta ruas mais largas do centro histórico e se tornou uma parada obrigatória para quem visita a Praça do Conselho e seus arredores. Em outra curta caminhada, chegamos à Sinagoga Bet Israel de Brasov, construída em 1901. A sinagoga Bet Israel, de 1901, é um dos maiores testemunhos da comunidade judaica local. De estilo neobarroco, destaca-se por sua fachada elegante, seus arcos ornamentados e seu interior iluminado. Declarada Monumento Histórico da Romênia, é preservada como espaço que reflete a vida e cultura judaica na Transilvânia. O preço para a visita é de 5 lei, aproximadamente €1. Agora iremos a uma das antigas portas da cidade murada. Porta de Shea. A Porta de Shea é uma das antigas portas de acesso a Brasov. Construída em 1827 sobre os restos de uma fortificação medieval, situada perto do bairro Shea, marcava a marcha entrada das zonas rurais para a cidade murada. Hoje é um importante ponto histórico, muito visitado e cercado pelo movimento atual. Serve como um lembrete de como a vida urbana e defensiva de Brasov era organizada em séculos passados. Agora seguiremos até outro portão, o Portão Catalina. O Portão Ekaterine, de 1559, é o único portão medieval preservado das fortificações originais de Brasov. Seu nome homenageia Santa Catarina e servia como entrada principal para os viajantes que chegavam pela parte sul da cidade. O Portão Catarina, assim como os portões da muralha noroeste da cidadela, eram cada um grande complexo de fortificações, verdadeiras fortalezas com baluartes e torres. Hoje, o portão é um dos locais mais fotografados do centro histórico. Dali se tem acesso a ruas históricas, e é possível imaginar como era a vida dentro da cidade, murada há séculos. Vocês estão curtindo o passeio pelas ruas históricas e fortificações? Agora tem ainda mais. Mas lembramos você de se inscrever para não perder nenhum dos vídeos sobre a Romênia ou outros países que vamos postando no canal. Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Para quem, como nós, gosta de criar seus próprios roteiros, nosso passeio vai nos levar por torres e bastiões que serviam como defesa para a cidade murada. Vamos caminhar mais um pouco, com algumas subidas e escadas, os encalçados confortáveis. Vamos! A Torre Branca, a Torre Negra e os bastiões de Brasov.
Essas construções faziam parte do sistema defensivo medieval de Brasov, projetado para proteger a cidade murada de ataques e controlar os acessos das colinas ao redor. Primeiro, visitaremos a Torre Branca. A Torre Branca, em uma colina a leste da cidade, era um posto de vigilância e sinalização para detectar inimigos distantes. Sua altura permitia comunicação com outras torres e torretas por sinais visuais. Daqui você tem uma vista linda da cidade, é um passeio que eu recomendo que você faça. Se continuarmos, chegamos à Torre Negra. A Torre Negra, construída no século XV, era uma torre defensiva situada ao norte do centro histórico. O nome veio de um incêndio que escureceu as paredes. Ela estava ligada à defesa da cidade e ao controle dos caminhos para a praça principal. Depois da visita a essas torres, que realmente valem a pena conhecer e que eu acho que são uma parada indispensável, nós vamos em direção aos baluartes. O Bastião Graf e o Bastião dos Ferreiros eram partes da muralha que cercava a cidade, servindo como pontos de defesa e depósitos de armas e pólvora. Graf estava orientado para o sul, enquanto o Bastião dos Ferreiros protegia o flanco oeste da cidade. Por fim, caminhando mais um pouco, chegamos ao Bastião das Tecelãs, que protegia a outra entrada da cidade e as oficinas do Grêmio. Esses que visitamos fazem parte do sistema defensivo, mas não são os únicos. Bastiões e torres de Brasov em conjunto. Torres e bastiões funcionavam como uma rede interconectada de vigilância e defesa, coordenando a proteção da cidade a partir de diferentes flancos. Hoje, essas estruturas estão acessíveis aos visitantes e mostram claramente como era organizada a Bopassa a defesa medieval. Além de proporcionar vistas panorâmicas do centro histórico de Brasov, que são impressionantes. Passeio super recomendado. Nós fomos ficar 2 noites em Brasov. Um dos dias nós dedicamos para passear pela cidade e fazer esses passeios que estamos mostrando para vocês. E no segundo, saímos da cidade para visitar lugares próximos. E sobre esses, vamos falar no final do vídeo. Então continue nos acompanhando nesse passeio por essa cidade que parece saída de um conto de fadas. Não tão perto, mas com uma curta caminhada, chegaremos a uma das igrejas que eu recomendo visitar, que é a Igreja de São Nicolau. Muito bonita. Hoje mencionamos o bairro de Cheia e é para lá que vamos. A Igreja de São Nicolau, localizada neste bairro histórico, é uma das igrejas ortodoxas mais antigas da cidade. Com origens no século XIII,
Foi reconstruída várias vezes, até alcançar sua forma atual no século XVIII. Destaca-se por sua arquitetura típica romena, com cúpulas e afrescos internos que refletem séculos de devoção e arte religiosa. Seu campanário e os muros exteriores contam a história da comunidade romena que vivia em Chea, um bairro tradicionalmente separado da cidade saxônica murada. A igreja guarda ícones antigos que, em contraste com o centro histórico movimentado, oferecem aos visitantes um espaço de recolhimento e conexão com a história espiritual de Braió. A verdade é que gostamos muito, achamos muito bonita, assim como o bairro. Agora vamos nos deslocar um pouco mais. Nós vamos de carro, mas vocês também podem ir a pé. Agora vamos contar para vocês. Vamos para a Fortaleza Estraja. A Fortaleza Estraja fica a cerca de 4 quilômetros a leste do centro histórico de Brasov, no alto de uma colina que domina o vale do rio Barza. Erguida no século XV para defender Brasov, a construção protegia a cidade de invasões do leste e controlava passagens estratégicas para as montanhas da Transilvânia. A fortaleza teve papel crucial nos séculos XV e XVI, vigiando passagens de montanha e defendendo contra ataques otomanos. Para chegar à fortaleza, a partir do centro histórico, há várias opções. Pode-se caminhar por trilhas sinalizadas a partir do bairro Cheia, o que leva aproximadamente 1 hora e meia. A outra alternativa é pegar um táxi ou veículo particular até uma parte da colina e depois subir cerca de 15 minutos por uma trilha mais curta. Na subida, você aprecia vistas panorâmicas de Brasov e das montanhas ao redor. Não podemos deixar de falar sobre o monte. Tampa, o monte. Tampa se ergue sobre o coração de Brasov, dominando a cidade, com seus 957 metros de altura. Mais que um mirante, é um símbolo natural e cultural que conecta os habitantes à história e natureza da Transilvânia. Do caminho, você vê o centro histórico, a Praça do Conselho e as colinas ao redor da cidade. O monte possui florestas de faias e pinheiros, trilhas sinalizadas e ruínas históricas, como restos de antigas torres de vigilância que faziam parte do sistema defensivo de Brasov, que já vimos. Tampa não é só para apreciar belas vistas, mas também um local de lazer e esportes. Seus caminhos são ideais para caminhadas, corrida em trilha ou passeios sem bicicleta. Disseram que no caminho é possível ver aves e pequenos mamíferos da floresta. Além disso, é uma chance de admirar Brasov de uma perspectiva única. O teleférico de Tampa, em Brasov, é uma forma popular de subir o Monte Tampa, oferecendo vistas panorâmicas da cidade. No entanto, em 2025, o teleférico estava fechado para reformas completas, com uma possível reabertura em breve, mas ainda estava fechado no mês de julho, quando fomos. Por isso, nós não aproveitamos essa subida. Como falamos em muitos lugares, o ideal nessas cidades tão bonitas, com esses centros históricos tão encantadores, é se perder caminhando por suas ruas. Eu deixo aqui uma série de lugares para ver, mas o ideal é começar a caminhar e ir descobrindo.
Nesta primeira noite, jantamos no Sergiana. O lugar é encantador e muito bom. A comida é excelente. Foi recomendado pela anfitriã do hotel e foi uma ótima escolha. Deixo aqui a nota fiscal. Lembrem-se que éramos 4 pessoas. Nela está detalhado o que consumimos. Descansar, porque amanhã teremos um longo percurso. Para o segundo dia em Brasov, pegaríamos o carro e iríamos visitar 2 castelos, e depois encontraríamos um terceiro no caminho. Ainda dentro da Transilvânia, fomos para Brain e visitamos o chamado Castelo do Drácula. A entrada padrão custa 90 leis, cerca de 18 euros, mas todos os detalhes estão no nosso vídeo sobre a Transilvânia. E depois fomos ao Castelo Peles, este já na Valáquia, lindíssimo. O ingresso custa 100 leis, cerca de 20 euros. Também comentamos isso no outro vídeo. E como eu estava contando, encontramos o Castelo Cantacuzino no caminho, aquele que serviu de cenário para a série Wandinha. O preço da entrada é de 75 lei, cerca de 15 euros. Para visitá-los, existem excursões já organizadas, que incluem um guia em espanhol e transporte, geralmente sendo necessário adicionar o custo da entrada. Depois, prestem sempre atenção a todos esses detalhes quando forem fazer as reservas. Deixo o link na descrição para vocês conferirem ou no nosso blog, que se quiserem abrir no celular, aqui está o QR Code. Lugares recomendados para adicionar que ainda não visitamos, mas esperamos incluir em uma próxima visita. Por exemplo, o Parque de Aventuras de Brasov, o Cânion das Sete Escadas ou a Cidadela de Rasnov, tudo relativamente perto. Essa última, na verdade, eu estava com muita vontade de visitar. Mas tudo bem, vai ficar para a próxima porque não deu tempo. Nós, com os 2 castelos visitados, já ocupamos todo aquele dia, então não foi possível fazer mais nada. Na segunda noite, jantamos na praça porque estávamos cansadas e queríamos algo próximo. Vou deixar na parte aqui o nome para vocês. Também foi muito bom. Os pratos eram ótimos. Vou deixar aqui a nota fiscal e, como eu disse, éramos 4 pessoas. O passeio por Brasov terminava, mas ainda faltavam mais cidades, continuamos por aqui.